Mais um episódio do Redcast no ar. Seja muito bem-vindo, empreendedor e empreendedora que nos acompanha aqui. O Redcast foi o podcast da rede criado para ajudar você, empreendedor, a alcançar sempre o próximo nível em termos de gestão e fazer com que sua empresa cresça do jeito correto. Esse é o nosso propósito da rede. Eu sou o Leonardo Aguiar, o seu host. E hoje estou aqui com um cara super especial para a gente, um convidado, Fred Fonseca. Seja muito bem-vindo, Fred. Ele que é palestrante, escritor. Hoje a gente vai estar batendo um papo aqui sobre liderança com propósito. E tenho certeza que a gente vai aprender muito nessa experiência. Estou aqui com o Matheus, né, Matheus? Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana. Fred, prazer gigante ter você aqui no Redcast. Já que você está me chamando de Fred, então posso te chamar de Léo pela amizade. Com certeza. Léo, Matheus, gratidão estar aqui com vocês, participando desse conteúdo tão rico, né? Pessoas que constroem tanto já passaram por aqui e agora eu vou ter a oportunidade de estar aqui construindo com vocês, fazendo parte com vocês. Afinal, eu sou rede, né? E a rede faz contato, faz a rede e tudo isso com muito propósito. É empreendedor e é vendedor, viu? Aí, aí já começa vendendo, bora vender. Maravilha, Fred. É muito bom ter você aqui com a gente, né? Gratidão. A gente traz aqui para o Redcast sempre assuntos que são de interesse, na verdade, do empreendedor. A gente acaba tentando identificar o que são travas do crescimento, né? O que acaba impedindo, muitas vezes, o empreendedor de crescer no seu negócio. Verdade. E não tem nada que possa impedir mais o crescimento de uma empresa do que o próprio líder, né? Então, acho que assim, nunca a gente vai conseguir, eu entendo e compreendo dessa forma, esgotar esse assunto de liderança, esse assunto de propósito e que você trabalha no caso também. Mas antes da gente entrar, Fred, nesse tema, eu queria que você contasse um pouquinho como é que você começou a tua jornada empreendedora, né? No seu Instagram a gente vê, né? Você já começa lá com servir. Eu sei que você é cristão. A tua fé te influenciou aí nesse início, na carreira profissional. Me conta Minha o direção início dessa jornada aí pra gente. Léo, vamos lá. Resumindo aqui um pouco a história, eu posso resumir que sou um menino sonhador do interior. E logo, muito cedo, ganhava os livros de... Como é que começou esse negócio, né? Muito cedo eu ganhava livros de colorir e sempre gostei muito de desenhar. E na escola, quando eu terminava de colorir os livros, eu acabava vendendo os livros para os meus colegas. Então, assim, com uns 8 anos, 9 anos, eu já comecei nessa vibe de vender na escola. Então, era livros de figurinha, livros de colorir. E isso foi despertando em mim. Meu pai, sempre muito empreendedor, aos 12 anos eu ganhei uma Bíblia de presente. E quando ganhei aquela Bíblia, minha família vem de um lar católico, e quando eu ganhei essa Bíblia, eu olhei para a Bíblia e não tinha nenhuma figurinha. Eu disse, então não vou ler esse livro nunca, mais de 1000 páginas, sem nenhuma figurinha, não vai rolar. Mas aí eu comecei a ler o livro de Gênesis. Quando cheguei no capítulo 37 de Gênesis, quando conta a história de um menino chamado José. José, conhecido como governador do Egito, né? A Disney, eu acredito que a Disney até já fez um filme sobre a história de José, você pode procurar depois no livro de Gênesis. E aí eu vi que ele era um menino sonhador. E eu comecei a pensar, se ele sonha e Deus realiza, eu preciso conhecer esse Deus de José. E foi quando eu procurei a igreja evangélica, aos 12 anos, e ali passei a me congregar, né, na Assembleia de Deus. E para mim foi uma oportunidade, tanto nessa questão do servir, como também da liderança, porque aos 13 anos eu tive a oportunidade de liderar o primeiro grupo na igreja. Então era um grupo onde outros grupos eram formados por líderes mais maduros, e eu lembro como se fosse hoje, o grupo que eu liderei era Aprovados por Cristo. E aí esse grupo, numa gincana, ele ganhou. Então, de repente, um menino de 13 anos liderou um grupo, e aquele grupo, em uma maratona de talentos, foi o grupo campeão. E ali eu comecei a desenvolver a minha liderança, tanto na parte do teatro, como também na parte da comunicação, e fui me desenvolvendo, até o ponto de eu começar a trabalhar na própria livraria da igreja. Então, eu trabalhava vendendo livros, então talvez aí está a minha paixão por livros, logo aos 13 anos, e assim começa uma jornada, né, de liderança, de empreendedorismo, e mais importante que tudo isso, servindo com propósito. Então, mais ou menos essa... Era de qual cidade? Açu, interior do Rio Grande do Norte, uma cidade pequena, conhecida como Terra dos Poetas. E lá, nasci em Açu e me mudei de Açu para Natal
em 2007, aos 20 anos. Quer dizer, você teve a primeira experiência de liderança, de ficar à frente de outras pessoas aos 13 anos. Aos 13 anos. Uau. E, Fred, como que inicia a tua jornada empreendendo? Diz assim, olha, agora eu tenho um negócio. Em que período da tua vida isso acontece? Você continuou nessa jornada, né, do ponto de vista eclesiástico, ainda como líder durante a sua juventude? Onde que nasce a Faz Contato? E conta um pouco dessa história para a gente também. Massa. Esse desejo por empreender, né, desde a infância, chegou na adolescência, eu ganhei um computador com 16 anos. Comecei a dar aula de informática com 14 anos, 15 anos, e 16 ganhei o meu primeiro computador. Na época não era tão simples, né? E ali surgiu uma empresa em casa mesmo. Na época não tinha esse nome bonito de home office, era fazer um bico em casa. Era um bico. E aí, aos 16 para os 17 anos, eu criei uma empresa chamada Criarte. Só que eu não entendia nada de gestão, não visitava ainda o Sebrae, era mesmo assim no improviso e na vontade mesmo de fazer acontecer. Mas comecei a fazer os serviços e as pessoas não pagavam, então a empresa faliu, a minha primeira empresa, Criarte, faliu. Mas continuava um desejo no meu coração, era uma gráfica, né? Eu trabalhava com design, de empreender. Mas aí algumas coisas em Açu não deram certo, foi quando eu decidi mudar de cidade. E em Natal, né, vim fazer um curso de web design e durante 6 meses voltaria para Açu. Eram apenas 6 meses de curso e voltaria para Açu. Mas acabei ficando em Natal, conheci Merielle, quem hoje é minha esposa, e em janeiro de 2008, o pai de Merielle me fez uma pergunta. João Maria, meu sogro, pastor João Maria. Ele disse, Fred, o que é que a gente faz para ganhar dinheiro? E eu estava doido para ganhar dinheiro, doido para casar, doido para constituir uma família e pensando em como ganhar dinheiro. Eu tinha acabado de comprar e aí já é uma outra fase, porque aquele primeiro computador tinha queimado, né? Então eu estava sem computador para trabalhar. Recebi um dinheiro de um pagamento de um serviço, comprei um computador, promoção ainda, na época, promoção de final de ano. Tempos muito difíceis, mas eu costumo dizer que são os tempos difíceis que fazem homens fortes, né? Então, naquele período, comprei o computador e ele perguntou, o que é que a gente faz para ganhar dinheiro? Eu disse, olha, vou começar. Vou fazer um bico em casa, fazendo serviço, trabalhava muito para igrejas, então vou fazer parte de design para igrejas. E ele disse, eu tenho um local. E naquele momento, juntou um pouco do meu know-how na parte de design, na parte de computação, foi aí onde surgiu a Contato, que na época era Contato Graphic Express, uma gráfica rápida. Então a gente trabalhava mais com o básico de criação, cartão de visita, cartazes. E aí no espaço que ele tinha, era um primeiro andar, um lugar bem esquisito, tinha que passar por uma garagem para poder chegar até o ambiente. Mas o João Maria ele sempre foi muito ousado. Só para você ter ideia, do dia que ele perguntou o que vamos fazer, o que você pensa em fazer para ganhar dinheiro, para o dia que a Contato abriu, foi 1 mês. Uau. 1 mês. Muito rápido. Eu era o sonhador que idealizava, mas ele era o executor que diz, vamos fazer acontecer. Então, essa sociedade deu muito certo, essa parceria deu muito certo, porque ele tinha a experiência e eu tinha a força e a vontade de fazer acontecer. Mas ele já tinha tido outros negócios, já tinha tido farmácia, já tinha tido pizzaria, então ele entendia de negócio. Então, para mim, foi uma sociedade, né, estamos juntos há 15 anos, né, nessa parceria, nessa sociedade. É uma empresa familiar, e aí foram os desafios do início de negócio. Né, como fazer esse negócio funcionar? No início não dava certo, mas fizemos até dar certo. Então, até 2013 foram períodos muito difíceis de ajuste, adaptação, o que vamos fazer, agregando novos serviços, que foi quando entrou a parte de camisetas. E aí, seguindo um pouco mais na história, 2013 para 2014, eu costumo dizer que 2013 foi o ano da crise. Foi o ano de entender, você quer fazer tudo, mas afinal, qual é o seu foco? Isso foi uma pergunta que ele me fez. Fred, você quer fazer tudo. O que o cliente perguntava, você faz? Faço. E eu tinha um slogan, Léo, e a rede ajuda muito nisso, viu, gente? A rede ajuda muito você a identificar aquilo que você é bom. E já fazendo aqui o merchan, porque sou cliente. Mas para atender o cliente, eu até criei um slogan.
Se o cliente perguntar, você faz? Eu disse, faço. Se não fizer, eu invento. Então, até nesse slogan, tinha Falava um pouquinho era ali da tua natureza, né? de criar, de inventar, mas isso trazia um prejuízo muito grande, porque eu investia muita energia naquilo que muitas vezes não trazia retorno. E aí, com a empresa em 2013 em falência, estávamos perdendo a gráfica, perdemos, na verdade, a gráfica, mas perdemos para ganhar, porque uma palavra mudou tudo: foco. E foi no foco em camisetas, quando um consultor disse assim para a gente: olha, o que é que vocês fazem de melhor? E aí foi quando a gente pensou. Trabalhamos com eventos, trabalhamos com projetos corporativos, com empresas, então eles focam nisso, com igrejas. Então, quando nós entendemos que aquilo que fazíamos melhor eram camisetas para eventos, para igrejas, para eventos corporativos, foi o X da questão. E essa palavra foco mudou a história da empresa de crise para crescimento. Fred, só nesse período inicial, né, na tua apresentação, eu já vi aqui que você trouxe várias entregas para os nossos ouvintes, né? Você nasce, a tua história empreendedora, ela começa primeiro em um momento, talvez, né, de recursos escassos, você coloca, então tem poucos recursos na mesa, tem um computador, você olha para dentro de si e diz, poxa, o que é que eu sei fazer? Verdade. Né? Então entra um pouquinho aí de autoconhecimento, eu sei trabalhar aqui com gráfico, eu consigo ajudar alguns clientes em relação a isso. Você inicia uma sociedade, uma empresa de gestão familiar com um sogro pouco comum, né? É verdade. Isso, de certa forma, de acontecer nesse estágio e você tem essa maturidade e desde muito cedo, né, de conseguir conduzir isso. Mas de tudo que você falou aí, o que mais me chamou a atenção é que foram duas coisas. Em dado momento você citou assim, olha, Léo, a gente foi dando errado, mas a gente continuou até dar certo, Isso. né? Então, meio que teve uma pegada de persistência aí no teu discurso. E, além disso, o mais importante do que isso, eu achei incrível esse teu slogan. Né? Tipo assim, eu não faço, mas se eu não fizer... eu faço, mas se eu não fizer, eu invento, né? Isso. Isso, no meu entendimento, mostra um valor seu, Sim. Fred, de, no final do dia, querer atender o cliente da melhor forma, né? E assim, a gente vai para cima, vai para baixo... Encontrar a solução, né? E quando a gente para hoje para estudar para onde a gestão está caminhando, né? Os grandes simpósios de gestão, os eventos, estive agora em São Paulo com o pessoal da Starts discutindo, né, o futuro das organizações. E assim, o tema de cliente no centro, ele está sempre no meio, né? Centralidade do cliente, né? Sucesso do cliente. O herói é o cliente. Você colocar o cliente no meio das... Porque é o cliente que paga a conta no final do dia, né? E assim, mesmo errando do ponto de vista de gestão, você já entregou aqui uma lição muito preciosa, né, para o nosso ouvinte, de dizer, poxa, entregue, escute seu cliente. E se você não tiver a solução na hora, invente. Mas faça isso acontecer. E aí, antes da gente dar uma mergulhada no tema de liderança, eu fiquei com uma curiosidade, nesse período, você falou desse momento de dificuldade em 2013, se esse foi o principal desafio que você enfrentou na história da Faz Contato, ou se houve algum outro, e se você poderia compartilhar com a gente de como você superou e que marca, de repente, se deixou aí no Fred, gestor que hoje a gente conhece e que é brilhante. A marca Faz Contato, ela surgiu em 2008, né? Ou seja, são 15 anos. Né, desde o processo da parte de gráfica rápida, até a história hoje, o resultado da Faz Contato hoje. Mas foram 2 momentos muito desafiadores, que foi 2013, essa grande crise de se descobrir aquilo que faríamos melhor para o nosso cliente, de entregar o melhor, entregar a excelência. Então foi esse período entre 2013 e 2014. Eu lembro que em 2013 para 2014 eu fiz um programa do Sebrae chamado Empretec. E aí foi justamente no Empretec, virador de chave, eu digo que foi mudança da água para o vinho. Foi quando no Empretec eu tive esse autoconhecimento de comportamentos que eu tinha, que eram legais, a persistência, o comprometimento, mas também tinham outros que estavam me atrasando na gestão do meu negócio, que era o perfeccionismo. Né? Eu tinha uma busca ainda busco muito a qualidade, mas hoje eu aprendi que antes feito que perfeito. Né? Facebook fala muito sobre isso, antes feito que perfeito.
Mas foi nesse Empretec, desse período de 2013, da grande crise, em que nós tivemos que abrir mão de algo, que foi a parte da gráfica, para focar na excelência na parte de camisetas. E a pandemia. A pandemia, eu acredito que é um desafio para todos, inclusive de reinvenção, mas algo na pandemia, Léo e Matheus, foi a questão de não parar. Mesmo que tudo estivesse parado, não parar. Eu lembro que na época nós estávamos com 12 colaboradores. E em uma reunião em abril de 2020, nós tivemos que ficar apenas com um colaborador. Nossa. E foi assim uma reunião, eu acredito que foi a reunião mais difícil que eu já tive nessa história dos 15 anos. Porque o grupo estava formado, o grupo vestia camisa, o grupo entendia da história, esse time é que fazia a Faz Contato acontecer. Não era o Fred, não era o líder, mas Muita eram coisa eles. envolvida, né, por Era trás. muita coisa envolvida, eram famílias envolvidas. E eu lembro, gera até emoção falar sobre isso, que eu lembro quando a gente decidiu fazer essa reunião e dizer, olha, nós vamos precisar demitir todos vocês, porque se ficarmos com todos, o barco vai afundar. Mas nós vamos colocar uma boia em cada um de vocês, e essa boia está firme, está presa ao barco, contato. E no momento certo nós vamos puxar todos vocês. Passaram 2 meses, 3 meses, foram aqueles meses mais turbulentos, de lockdown, fecha, vamos reinventar, vamos fazer máscara, não tem evento, não faz camiseta, mas bora fazer máscara. E com 3 meses depois, toda essa equipe voltou, Uau. os mesmos. Então, no período em que ficou o Tiago Baracho, né, que faz parte da nossa história, sentei com ele e disse, olha, nós vamos fazer nas redes sociais e todo mundo vai pensar que aqui está funcionando normalmente. Então, as redes sociais não pararam. A gente continuava postando, a gente continuava se comunicando com o nosso cliente e era um evento pequeno ali que dava para fazer com 20, pegarmos aquele pedido, mas a Contato não parou. E eu lembro de amigos do mesmo ramo que, infelizmente, eles não conseguiram e tiveram que fechar as portas. Então, isso foi um momento muito desafiador. Mas aí, quando passou esses 3 meses de maior desafio, toda a equipe voltou. E hoje não somos mais 12, né? Hoje somos 22. Cresceu então, ainda. a empresa cresceu. E e aí agora eu vou declarar para quem é a glória. E isso é para a glória de Deus. Porque eu posso estar hoje líder da Faz Contato, mas o dono é Deus. Eu estou passando um tempo, né? Mas o dono é o meu Deus. Então, antes eu dizia que era o sócio. Mas o sócio, você ainda toma algumas decisões. Não, eu não sou sócio, ele é o dono, né? Então, eu sou só um gestor que estou vivendo esse tempo à frente da Faz Contato. E, Fred, é legal você compartilhar essa história tipo assim, muitas vezes ser líder é tomar decisões difíceis, né? Às vezes a decisão difícil, mas que precisa ser tomada, que faz, no caso, essa diferença. Eu lembro, você estava falando aí, eu recordo na época da pandemia, em que eu recebia muitas ligações durante o dia, né, de vários clientes que precisavam ali de algum tipo de orientação, de instrução, de saber como agir, eu uso ou não uso esse programa do governo. Desesperado, né? Tava todo mundo... Era tudo muito novo e tudo muito incerto, né? Até quando? Eu lembro que... Dava um prazo de 1 semana, 2 semanas, aí depois era mais um mês, e foi mais um mês e nunca... E não terminava. Não terminava. Né? Eu recordo da gente fazia parte de muitos comitês de crise, enfim, eu trabalhava olhando a CNN diariamente ali, constantemente, para verificar notícias e como aquilo poderia afetar, no caso, a nossa base de clientes. Mas, enfim, eu quero trazer esse contexto todo para fazer nascer aqui o conceito de líder que está na tua mente. É tipo... Imagina no empreendedor, Fred, que está nos ouvindo agora e que, enfim, certamente enfrenta dificuldades, assim como nós, empreendedores, para fazer com que todo mundo em uma determinada empresa caminhe em prol de um propósito, né? Em um sentido. É esse o teu conceito de liderança? Como que você lida com isso, né? Eu sei que você tem essa pegada de servir, de ser um líder antes de ser um empresário e como que você aplica? Qual que é o conceito de líder para você hoje? O John C. Maxwell, né, que hoje é a maior referência em liderança hoje do mundo, ele vai dizer o seguinte, que liderar é influenciar. E o empreendedor, ele é muito ousado, ele é muito corajoso, porque ele tem uma visão muito clara de onde ele quer chegar. Só que não adianta ter só a visão
se você não comunicar ela bem para o seu time. Então, a visão, ela deve gerar a comunicação. E essa boa comunicação é o que vai gerar no time a ação. O líder sozinho, ele não vai a lugar nenhum, ele não faz nada, ele não executa, ele não conquista. Ele pode chegar alto, mas ele vai cansar. Ele precisa de um time juntamente com ele. Então, a primeira missão do líder é envisionar. É mostrar para o time onde é que nós vamos chegar. Por isso a importância da visão. Mas eu não falo daquela visão escrita na parede. É uma visão no coração. Propósito, Do né? propósito. Isso, onde é que nós vamos chegar? E não vai chegar junto, não vai chegar sozinho, vai chegar junto com o time. E isso precisa ser muito claro. Então, é transformar essa visão em uma comunicação. E é essa comunicação bem passada, bem envisionada, né, que é um termo que a gente utiliza na liderança, que vai fazer com que o seu time ele venha agir. Ele vai construir aquilo que você está sonhando. Porque o empreendedor tem o livro do Michael Gerber, né, que é o mito do empreendedor, que ele vai falar os 3 perfis do empreendedor, que precisa estar dentro de nós, que é o administrador, o empreendedor, o administrador e o técnico. Só que muitas vezes isso dentro do empreendedor, dentro do líder, ele vai ter um conflito, porque ora você quer empreender, então você quer ir em lugares mais altos, mas o técnico vai dizer, ei, segura aí, porque ainda não dá para chegar lá não. E o administrador, que ele fica, olha, tem recurso para isso, não tem, sabe fazer, não sabe fazer, e o empreendedor está lá, sonhando alto. Os 3 são importantes, os 3 são necessários. E eu tenho dito que na Faz Contato isso tem dado muito certo, sabe por quê? Porque hoje na gestão existem esses 3. Talvez as pessoas conhecem, na Faz Contato as pessoas conhecem mais o Fred, né? Porque Sim. é quem mais aparece nas redes sociais, é quem mais está nos eventos, mas a Faz Contato não seria o que é se não fosse a Merielle na parte técnica, na produção, na qualidade, e se não fosse o João Maria na parte da gestão administrativa, do financeiro, do RH, e se não fosse o Tiago Baracho na criação, né, na parte técnica da criação, a Larissa, o Paulo na técnica da serigrafia, o Fábio, se eu for citar aqui o time todo, são 22, mas citando aqui os líderes, porque são eles, a Luana, né, na parte da costura, então são eles que fazem a Contato acontecer. E é esse equilíbrio, empreendedor, administrativo e técnico, e todos juntos na visão, comunicando de forma correta para que todos possam agir da melhor maneira. Hoje o que é que, em relação à liderança, o que é que você vê assim de mais desafio que você enfrenta hoje na Contato de desafio, e o que é que você tem colocado em prática, por exemplo? Existem rituais de gestão, de acompanhamento desses liderados? Você falou aqui nos bastidores que está treinando uma pessoa para supervisionar produção e tudo mais. Me conta um pouco sobre o que é que você vem fazendo ultimamente com o time para desenvolver eles. Matheus, quando eu comecei nessa área de consultorias, de palestras, eu vivi uns 2 anos quase muito fora da Contato. E aí um feedback de um colaborador, do Tiago, final do ano passado, o Tiago disse assim para mim, Fred, se você pegasse todo esse conhecimento de liderança, de gestão, que você aplica em outros negócios e trouxesse para cá, a realidade da Contato seria outra. Imagine você ouvir isso, hein? Você que acha, poxa, eu sou palestrante, eu faço consultorias e estou ouvindo isso do colaborador, né, da minha equipe, só que eu guardei aquilo e eu fiz uma promessa. 2023 vai ser diferente. Todo o conhecimento que eu aplico fora, eu vou trazer ele para dentro da minha empresa. E aí eu até fiz uma postagem há uns 2 meses atrás que eu disse, quem disse que santo de casa não faz milagre? Aí aqui, fazendo o merchan aqui do livro, seja santo. Santo de casa faz milagre, sim. E a gente precisa perder essa ideia de que as pessoas não valorizam, porque aí é quando o líder se perde. Se você achar que o santo de casa não faz milagre e que as pessoas não vão ouvir, né? Nada vai acontecer. Porque a sua equipe não vai lhe respeitar, a sua equipe vai dizer que vai fazer, mas no final ele não vai fazer, afinal, não faz milagre. Mas você tem que entender que o líder é você. Você é o líder da sua equipe, então assuma a liderança.
E foi quando eu percebi isso, Matheus, através desse feedback, eu disse, cara, o líder sou eu. Então eu tenho que mostrar para essa turma que eu estou aqui com eles. Que tem o desafio, tem, mas juntos nós vamos encontrar a solução. E aí comecei a fazer treinamentos internos, treinamento com a equipe, com o time do comercial, o time da criação, o time da produção. E eu vi em uma palestra uma frase que me marcou muito, que é: o seu time precisa conhecer a sua história. Legal. O seu time precisa conhecer a sua história. Porque muitas vezes você está ali no automático. E aí você começou há 15 anos, mas tem gente que chegou agora a 1. Não sabe o que você enfrentou. Não sabe que na pandemia ficou uma pessoa só na equipe. Acaba perdendo conexão, né, Fred? Isso, e aí ele vai estar ali só para puxar o rodo, para pintar uma camisa? Não, ele precisa entender que existe toda uma história. Que ali existe um investimento em famílias, ali existe um investimento em eventos, existe investimento em histórias. Então eu comecei a sentar mais com eles, a ter mais treinamentos, né, a marcar mais momentos para sentar-se à mesa. E comprava ali um cento de salgados, um bolo, um refrigerante, bora sentar, bora conversar. Chamava um a um, isso é muito importante, a reunião um a um. Quais são as suas expectativas? Como você se vê daqui a 5 anos? E ali a gente começou a trazer pertencimento, a gente começou a trazer o comprometimento de que eu visto a camisa. Então, no final, não é a camisa que eu pinto, ou não é a arte que eu faço, ou a camisa que eu costuro. É a história que nós juntos estamos vestindo. Então, foi nessa virada de chave, né, nesse feedback, que eu pude dizer, esse aqui é o meu time. Eu preciso investir nele, eu preciso estar conectado com eles, porque como é que eu vou ver o time crescer se eu não invisto como líder nesse crescimento? Fred, algo que eu adoro explorar aqui no Redcast, e eu aprendo verdadeiramente, né, com os empreendedores que passam por aqui, e quero aqui sugar o máximo, é falar de bastidores, tá? Nossa. Porque assim, a gente está numa era, né, de muita informação, então tudo a gente tem informação, de certa forma, em excesso na internet. Você falava agora há pouco, e eu queria me permitir voltar um pouquinho, porque eu acho que isso é muito relevante para quem está nos ouvindo, sobre a questão da capacidade de visão de longo prazo que o líder precisa ter, né? Porque se ele não tem essa visão, a empresa simplesmente ela vai sendo tocada ali, enfim, no automático. Isso é muito arriscado, isso é muito perigoso, né? Nos bastidores, como foi o teu processo de entender qual que era a visão de longo prazo para a FAZ? Porque, assim, às vezes fica muito essa do empreendedor que nos escuta e que, às vezes, fica escutando muita coisa e ele fica, tá, mas como é que eu vou achar o meu propósito? Será que é isso? Será que não é? Me fala da tua experiência. Qual foi o teu bastidor? Como é que esse processo de você entender, se você puder compartilhar, Sim, né? Qual sim. é a tua visão de longo prazo? Como foi que você chegou nisso aí internamente, vamos dizer assim, enquanto líder? Perfeito. Em 2019, eu participei de uma imersão e fevereiro de 2019, essa imersão, assim, ela mudou, tantas coisas mudam, né, na vida da gente, porque, na verdade, é uma jornada. Eu costumo dizer que empreender não é um passo que você dá, mas é uma jornada cheia de altos e baixos. E que você nunca vai deixar de... Porque o seu negócio vai estar sempre em transformação, em mudança. Mas se eu falei que 2014 foi a minha virada de chave em relação aos meus comportamentos, que foi no Empretec, 2019 foi em relação à empresa. Essa questão de gestão, de liderança, de legado, que foi ouvi o Conrado Adolfo e ele disse assim, qual é o legado que você quer deixar? E aquilo começou a mexer comigo, porque eu não podia ser só, a Contato Camisetas não podia ser só uma empresa de camisetas, ela precisava ir além. Ela precisava tocar pessoas, ela precisava fazer parte do dia a dia das pessoas. E aí foi quando eu comecei a criar um código de cultura. Foi quando eu aprendi sobre cultura, liderança, empresa autogerenciável. E aí foi quando eu comecei a construir esse código de cultura junto com a turma. Quais são os nossos valores? Aonde queremos chegar? Até 2025. Eu sei aonde nós estaremos até 2025. Por quê? Porque o time comprou essa ideia. Né? Então, até 2025, nós seremos a maior empresa de referência em camisetas cristãs para eventos do Brasil.
Quando eu escrevi essa ideia, Léo e Matheus, e você que está nos ouvindo, eu coloquei muito abrangente. Eu disse, eu quero ser a maior empresa de camisetas, canecas e ecobags. Aí o consultor olhou assim, embora a gente faça canecas e ecobags também, mas ele disse, escolha um, porque você vai focar nisso aí e vai ser o seu diferencial. E aí eu foquei. E ainda foquei o nicho. Fred, você faz camiseta para corporativo? Faço também. Mas eu percebo que a nossa identificação ela está muito forte no nicho cristão. Né? Nós fazemos camisetas para todo o Brasil hoje. A gente envia camisa para São Paulo, para o Rio, para Minas, para a Bahia. Né? Muitas camisetas enviadas para o Nordeste. Então, nós entendemos que é aquilo que nós fazemos de melhor. E muitas vezes você fica numa briga, né, buscando fazer tudo, quando, na verdade, você precisa fazer bem feito aquilo que o seu propósito lhe direciona. Né? Existe um propósito para a sua realização, existe um propósito para a sua vida. E aí, outra virada de chave nesse sentido, Léo, foi quando eu percebi que o meu cliente, ele não era só... Quando você fala sobre a questão de entender o cliente, foi quando eu percebi que o meu cliente não era só quem fechava a camiseta, quem pagava pela camiseta no pedido total. Investe, né? É quem investe. Então, eu tinha que procurar uma qualidade na malha, uma qualidade na estampa, o toque, né, a experiência, a embalagem, a forma como a camiseta chega para o cliente. E ali nós crescemos de uma forma assustadora, né, magnífica, porque foi quando eu percebi que eu preciso entregar o melhor. E aí vem todo esse contexto, né, de não só ter uma fábrica de camisetas, mas uma fábrica que conta histórias, que veste as pessoas e passar isso para o time. Porque se a meta é, até 2025, ser a maior fábrica de camisetas para eventos, né, então o time precisa acreditar nessa ideia. Cada evento conta. Cada evento conta, cada história conta, cada postagem que uma pessoa marca a gente conta de forma muito... hoje nós temos feito muito isso, né? Do cliente, vai lá, posta, marca, faz contato, e o cliente vai lá, é a nossa prova social. Então, ele precisa estar bem, ele precisa estar satisfeito, e essa é a nossa busca. Tivemos desafios, talvez quem esteja assistindo, Fred, mas eu tenho um desafio nisso, e logo mais é onde entra a rede, e eu acho que a gente vai chegar lá. Simbora. Maravilha. Fred, interessante que quando você seta, né, ali em 2019, aí duas coisas me chamaram a atenção, né? Primeiro, que quanto tempo, às vezes, a gente atua sem ter muita clareza dessa visão, e tudo bem, né? Eu entendo que também a gente não pode cobrar a maturidade antes do tempo, com o tempo a gente vai passando a viver, né, novas experiências, e o que é importante para o empreendedor, ele está acelerando esse processo, né? Conversando com outras pessoas, em alguns outros lugares. Fazer contato é muito importante. Mas é interessante que quando você chega em 2019, você se conecta com o início de tudo. Sim. Né? Porque eu lembro que quando você falou, quando eu comecei, eu disse, eu sei fazer design, meu networking está aqui nesse ambiente de igreja, então, de certa forma, o teu nicho estava ali. O ciclo, né? O ciclo, né? E você falou muito de foco, né, aqui, no nosso episódio de hoje. Isso facilita tudo, né? Porque, assim, quando você tem um nicho muito bem definido, um nicho muito cristalino, você tem um sonho grande ali, de certa forma, isso facilita a tua forma de se comunicar com esse público. As dores, elas são semelhantes, né? Então, a pessoa que faz um evento, de repente, enfim, cristão no estado do Rio Grande do Norte, tem dores parecidas com quem faz na Paraíba, com quem faz em São Paulo, em Minas Gerais, e disso você entende, né? Então, tem algumas dores. aquela dificuldade, talvez, que você mencionou de, poxa, isso aqui eu não sei como lidar porque é novo, né? Eu invento. Isso. Aí você já não tem mais essa dificuldade porque você escolheu muito bem o seu público. Interessante, né? Entender mas tem que reinventar sempre, né? Essa necessidade visão. de reinvenção, ela é necessária. Sobre isso, tem algo que eu aprendi, assim, já tinha escutado, né? Mas que bateu muito forte para mim, né, nessa última viagem que a gente fez, foi essa pegada de focar, a gente escutou muito isso lá na Start, foque na necessidade do cliente. Isso. Não se apegue à sua solução. Não se apegue à sua solução. Eu acho que esse é um grande conselho que a gente pode dar, fazendo um parênteses, né, dentro desse tema todo que a gente tem falado. E eu acho que a gente pode registrar isso aqui agora. Perfeito. Né?
Porque, assim, o teu cliente, ele tem essas necessidades, continuará tendo, né? Mas, de repente, amanhã vai surgir uma modalidade diferente de camiseta ou uma modalidade diferente, quem sabe até de produto mesmo. Uma forma de produzir diferente, né? Enfim, Precisamos estar abertos a isso, né? A mudança. A solução que nos trouxe até hoje não necessariamente vai ser a que nos levará adiante, né? Então a gente precisa sempre estar olhando o que é que está vindo de tecnologia, de mudanças, inovações. Está sempre antenado, né? Fred, dentro desse tema de liderança, de propósito, se você pudesse dar um conselho para o pequeno Fred, para o Fred lá do início, que está iniciando, que tá pensando ali em ganhar dinheiro, que conselho você daria nessa esteira? Ei, menino do interior, don't give up, não desista, né? Persista, acredite, porque se você pode sonhar, Deus pode realizar. É uma frase na verdade, o Walt Disney ele vai dizer, se você pode sonhar, você pode realizar. Né? Mas como eu digo que Deus é o meu dono, né? Então, claro que não isenta a nossa responsabilidade de fazer. O fato de ser cristão, o fato de acreditar em um Deus que pode todas as coisas, não nos isenta da missão de fazer acontecer. Afinal, Ele nos deu o livre-arbítrio. Mas acredite, tem um versículo na Bíblia, em Provérbios 16:3, que diz assim, peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Foi lendo esse versículo que eu criei coragem de iniciar a Faz Contato. Porque eu disse assim, Deus, se o Senhor está comigo nesse negócio, vamos juntos. Estamos juntos aí há 15 anos, né? Você falando sobre dor, Léo. E a dica que eu dou para o menino, o Fred, lá do interior, lá em Açu, é essa. Não desista, acredite nos seus sonhos, avance, viva o tempo para todas as coisas. Vai ter o tempo do início, vai ter o tempo da crise, vai ter o tempo de pensar em desistir, mas se você tem uma visão, se você tem um sonho, vá em frente. Não desista. Eu digo isso para todos os empreendedores, independente do estágio que a sua empresa esteja. Se reinvente, faça acontecer, faça contato. Faça contato. O Fred empreendedor e o Fred líder de jovens na igreja, que você também é líder, os desafios são semelhantes, eles são muito diferentes, você precisa lidar com pessoas com desafio totalmente diferente ou são semelhantes? Como é que é essa rotina de empreendedor e líder de jovens na igreja? Mateus, eu tenho dito que, talvez você já tenha me ouvido falar sobre isso, que a igreja foi, para mim, melhor do que MBA, melhor do que pós. A igreja, ela me formou, né, nessa questão de oportunidade de liderança. Não que o MBA não seja importante, é importante e necessário, afinal, você tem que aprender sempre. Né? Uma frase que eu sempre falo é, o conhecimento que lhe trouxe aqui não é o que vai lhe levar adiante. Então, aprender, seja um curso, seja uma consultoria, mas aprenda sempre. Mas a igreja me oportunizou aprender. Aprender na gestão de pessoas, aprender na execução de ações, né? Nós realizamos eventos e talvez essa dor, quando você falou, Léo, eu atendo uma dor que também é minha. Né? Eu organizo eventos, né? Já fizemos evento para 15 mil pessoas, onde tinha uma demanda de camisetas, tinha uma demanda de recursos, e hoje a camiseta para um evento na igreja, nós sabemos que é um importante recurso, é uma importante ferramenta para levantar recursos. Então, uniu muito a minha dor com aquilo que eu busquei solução. Né? Então, para cada dor que eu sentia, a Contato melhorava em algo. E aí, não sei se vocês sabem, mas eu também tenho uma outra empresa, que é uma empresa de tecnologia, que é a Propósito, que ela justamente atende igrejas, na parte de, já fazendo aqui a oportunidade, até para falar sobre dores, claro. Né? Uhum. Porque também foi baseado em uma dor, a parte de gestão de eventos, que aí surgiu, né, a propósito, tanto para a parte da secretaria e membros de igrejas, como a parte, hoje nós temos mais de 350 igrejas utilizando nosso sistema. Legal. Já foram dezenas de eventos que utilizam a plataforma da Propósito, e aí é interessante que, baseado nas dores dentro da plataforma da Propósito,
tem uma opção de camisetas, onde a empresa de camisetas já recebe em tempo real essa atualização. Então, tudo para facilitar o processo do líder, né, do organizador do evento, organizador da igreja. E respondendo a sua pergunta, Matheus, arrodeei um bocado para... arrodeei o mundo, né? Arrodeia o mundo. Arrodeei o mundo para dizer para você que a igreja, ela me forjou, ela me formou nessa questão de lidar com diferentes públicos, né? A gente lida com adolescentes, com jovens, pessoas com muitos desafios, né? Agora nós vamos ter um trabalho sábado, que é um trabalho voltado só para meninas, que é o Tempo para Meninas, onde nós vamos tratar sobre as emoções. Então, baseado nas dores, nas necessidades de uma geração que está cada vez mais ansiosa, que está cada vez mais deprimida, a igreja ela vem com essa resposta. Então, como líder de jovem, eu tenho que estar antenado quais são as necessidades dessa geração para poder atendê-los. Então, empreender e liderar na igreja é muito bom. Às vezes as pessoas podem até dizer assim, Fred, mas você mistura empreendedorismo com igreja? Se eu disser que empreendedorismo está muito na Bíblia, né? A Bíblia é um livro para empreendedores, porque o próprio Deus, ele diz, faça e as coisas se fizeram. O próprio Deus, ele é organizado, então desde a criação, as coisas como foram feitas, foi com muita gestão, com muita organização. O próprio Jesus, ele diz, estou cuidando dos negócios do meu Pai. Então, existem muitos princípios, né? Quando a gente vê lá o Jetro, juntamente com Moisés, criando estrutura organizacional para organizar grupos, o povo, né? Isso. Na saída do... Perfeito. Gestão RH, né? Gestão de pessoas. Ei, Moisés, se você for tomar conta da tua empresa e... Dessa forma não vai dar certo, não, né? Todos os micos são seus, todos os problemas são seus, você vai morrer, Moisés. Uma indicação de livro aí de gestão de pessoas, né? Indicação de livros. A Bíblia Sagrada, né? O Antigo Testamento tem muita coisa boa. Eu acho se eu fosse dizer assim, Fred, diga uma dica de um livro na Bíblia sobre liderança e empreendedorismo. Leia Neemias. Neemias, a minha Bíblia, minha Bíblia tá, mas minha Bíblia ela é toda grifada porque você tem muito sobre planejamento, você tem muito sobre gestão, você tem muito sobre questão de gestão de crises, né? Então, estou numa grande obra e não posso parar. Estou empreendendo, o meu negócio está precisando de mim. Então, não vou parar para ouvir haters, para ouvir... Não, eu vou continuar avançando. Nem Sanbalat, nem Tobias vão parar o meu negócio de crescer. Nem crise, nem pandemia, nem governo, nada disso vai fazer o meu negócio parar de crescer. Legal, Fred. Fred, queria já começar os agradecimentos aqui por tamanha generosidade sua em vir aqui compartilhar tanto conhecimento, né? Tanta experiência. É muito bom a gente conversar, né? De empreendedor para empreendedor, escutar o que está por trás dessas histórias. Porque, assim, principalmente hoje, né? Você falou aí dessa juventude, a gente vê que com as redes sociais, a turma só posta o que quer, né? E aí, então, você meio que mantém ali uma imagem meio que superficial das coisas. Muitas vezes os empreendedores olham para determinadas situações, né? Imaginam que enfim, é só flores, né? E não é. Eles sabem, no fundo, que não é, né? Mas, assim, você acaba vendo tanto ali. As pessoas só postam sucesso, né? Então, eu acho que a gente poder sentar numa mesa como essa e conversar de bastidores, do que foi difícil, dizer, poxa, quebrei lá quando estava sozinho, eu só tinha um computador, depois perdi o meu computador, não tinha mais nada, tive que demitir todo mundo. Eu acho que é muito legal isso, sabe? Porque a gente passa uma mensagem, né? De que todos os empreendedores, de uma forma geral, ele passa por momentos de dificuldade. Sim. Que a gente precisa, se não passou, vai passar. Vai passar. Obrigado pela tua generosidade em compartilhar tanto com a gente, tá, Fred? Queria que você deixasse uma mensagem final, né? Que tipo de conselho você já falou do conselho para o Fred, né? Para o pequeno Fred. Mas, assim, de tudo isso que a gente conversou, né? Tudo que você aprendeu, o que é mais valioso, né, para o empreendedor que está nessa jornada de crescimento, que está buscando ali cotidianamente fazer o seu negócio crescer? Você que está nos ouvindo, seja de verdade, seja de propósito, seja intencional, descubra quem você é, né, parece um clichê, mas descubra quem você é e seja de propósito. Quando você descobre quem você é,
você vai entender que aquilo que você faz com intencionalidade, faz com o propósito de servir ao outro. Então, o seu negócio só existe porque serve a alguém. Vendas não é sobre você, vendas é sobre o outro. Então, você entrega uma solução para outra pessoa. Então, quando você descobre quem você é, você vive e está em um negócio com propósito, pode ter certeza que o sucesso, ele é garantido. Em que sentido? Garantido no sentido de que você vai buscá-lo. Não estou dizendo que ele vai ser fácil, e nem que ele vai ser do dia para a noite. Vão ter crises, vão ter lágrimas, mas pode ter certeza, se há propósito, há motivação. Se há um motivo para a ação, você com certeza dará os passos que precisam ser dados. Se conecte com as pessoas que precisam ser conectadas, e eu sempre digo que as pessoas, elas são como botões de elevador. Na igreja eu digo que amigos são como botões de elevador. Mas aqui falando para você, empreendedor, pessoas são como botões de elevador. Pode levar você para cima ou para baixo. A escolha é sua com quem você se conecta. Águias voam com águias. Então, voe alto, porque com certeza tem um topo para o seu negócio, tem um topo para a sua ideia, tem um topo para o seu sonho. E quando você chegar nesse topo, se preocupe não, você ainda não chegou no final. Você vai olhar para montanhas ainda mais altas e desejará topos ainda maiores. Sucesso! Uau, obrigado, Fred. Amém. Fala aí pra gente. Amém. Como é que o nosso público te acha nas redes sociais. Tem um Fala livro do teu Fred. livro aí. Como que Simbora. eles podem te encontrar? @fredfonseca.me, certo? Você vai me encontrar lá e você vai encontrar conteúdo sobre liderança, serviço, sobre cristianismo, sobre propósito e sobre empreendedorismo. E aí, em abril, lancei o primeiro livro, que é o Seja Santo. Tem muito sobre identidade aqui, tem muito sobre propósito. Inclusive, aqui fala sobre redes sociais, vai falar sobre a sua identidade, vai falar que você não é um Superman. Mas antes que você diga, Fred, eu quero ter esse livro. Esse livro ele foi escrito muito voltado para adolescentes e jovens, pelas histórias que conectam. Mas aguarde, porque logo, logo virá um segundo livro. Aí esse livro vai ser tudo sobre aquilo que nós estamos falando aqui. Spoiler, seja líder. A gente tá com moral, viu, Matheus? Tem lançamento de livro aqui no Redcast. Essa eu não sabia, não. Seja Líder vai ser lançado em março de 2024, em Maceió, no Liderar Nordeste. Legal. E onde o pessoal pode encontrar o livro para comprar? Hoje você encontra na Faz Contato, a fábrica fica na Zona Norte, então lá vai ter uma equipe para lhe atender, mas logo, logo me segue lá no Instagram, marca o sininho, porque a gente vai estar lançando a página de vendas do livro pela Propósito, né? Então tá tudo conectado ali, vende na Faz Contato e vai estar vendendo online pela propósito.com. Propósito é @propósito ZZ, com 2 Z's, Zito, propósito, e @faz contato. Segue lá, estamos juntos, conectados, né, no propósito. Obrigado, Fred. Valeu, Matheus. Valeu. E muito obrigado a você que nos acompanhou até agora no Redcast, né? Se você está aqui até agora conosco, certamente esse conteúdo está fazendo sentido para você. Se você está escutando pelo Spotify, não deixe de ativar as notificações. É importante para que você seja notificado sobre novos episódios aqui do Redcast. Não deixe de acompanhar nem sequer um só episódio. Te vejo no próximo. Show. Bora.